Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa noite, nós meditamos nessa palavra, aonde essa palavra ela começa falando que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. A gente falando essa palavra, talvez para você, é algo normal, é algo comum, quando falamos da condenação. Mas eu quero falar para ti nessa noite que a condenação, meu amado, é algo muito sério. A condenação não é algo que você vai ser condenado um dia, 2 dias, um mês ou um ano. É uma condenação eterna, aonde vai ser decretado a sua condenação eterna. Nós sabemos que nessa terra, aquele que infringe a lei, aquele que vai contra a lei, ele tem a sua punição. Tanto o assassino, quanto o ladrão, quanto o estuprador, contra aquele que faz algo que é contra a lei. No Brasil ainda tem aquela lei que é 30 anos no Brasil e vai quebrando, tem suas regalias, muitas vezes não passa um ano. Mas eu quero falar para ti que essa realidade em outro país, tem outro país, lá em outros países tem a lei que fala que é a morte, uma condenação eterna. Então, eu acredito que lá eles vão pensar 2 vezes antes de fazer, porque lá eles sabem se ele fazer, ele tem a morte. Não é como a lei aqui no Brasil, que tem um jeitinho, como diz brasileiro, que hoje a gente vê pessoas condenadas não sei quantos anos, sai do flagrante e ele está liberto. Isso é a lei do homem, a lei falha. Mas na lei de Deus, meu amado, há uma condenação eterna. Aquele que não quer ser absolvido por Cristo. Porque a palavra diz, olha, não há uma condenação para quem está em Cristo, mas há uma condenação para quem anda segundo a carne. Aí você fala nessa noite, mas o que é andar segundo a carne? O que é andar? O que ele está falando andar segundo a carne? A palavra vai nos dar alguns exemplos. O que é andar segundo a carne? A sua carne, meu amado, ela quer te levar para o inferno. A missão da carne do homem é condenar o homem. A missão da carne do homem é destruir o homem. Porque a carne, ela tem um desejo, e é o desejo da carne, aquilo contra que é Deus. Aonde você prova, vai lá no jardim. Quando a serpente dialogou com Eva, a palavra vai dizer que quando a mulher olhou para aquele fruto, ela já achou desejável, já era algo desejável para comer. Então a carne, ela deseja aquilo que é contra Deus. E a palavra vai dizer em Gálatas um pouco sobre o que é a sua carne. Gálatas 5, versículo 16, começa falando: digo, porém, andai em espírito, não compreendeis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Este opõe-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então a carne, ela é tão maldita que ela é contra o espírito. A carne não deseja nada do espírito. A carne, ela quer distanciar do espírito. E a palavra vai dizer que, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui está falando, olha, se você anda no Espírito, ou andar no Espírito, não há condenação sobre você. Mas a palavra diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, te leva à condenação, a impureza, a lascívia, a idolatria,
feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui é o que a carne, aquilo que a carne te leva a fazer. A idolatria te leva à condenação. A inveja te leva à condenação. A feitiçaria te leva à condenação. A bebedice te leva à condenação. Quem está falando? Leia a palavra de Deus nessa noite. Se você não está em Cristo, você terá uma condenação. Se você não se achega a Cristo, você será condenado. O que é que você quer dizer, pastor? Eu estou sendo condenado praticando tudo isso? Quem diz é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então há uma necessidade de abandonar aquilo que a sua carne deseja. Se você deseja trair a sua esposa, não é o espírito, é a carne. Se você deseja se embriagar, não é o espírito, é a carne. Se você tem uma imagem de escultura na sua casa e se prostra perante ela, não é o espírito, é a carne. Se você pratica feitiçaria, isso é a carne. Se você tem inveja do seu irmão, isso é a carne. Se você fofoca do seu irmão, isso é a carne. A carne te leva à condenação. Por que a carne te leva à condenação? Porque a carne, ela é contra o espírito, ela não quer as coisas de Deus. Dentro de mim tem algo que deseja as coisas desse mundo, mas eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que se chegar a Deus, andar em espírito, para que eu possa vencer a carne. Então eu quero falar para ti nessa noite, aqui algumas coisas, mas tem muita coisa que ainda pertence à carne. Muitas vezes nós pensamos, é o diabo que está me botando para beber. E primeiramente a sua carne, meu amado. O diabo só vai te colocar na mesa para que você possa saciar a sua carne. Então eu falo para ti nessa noite, mas Jesus Cristo, ele veio morrer pela humanidade para resgatar a humanidade da condenação. O homem pensa, a humanidade, ele pensa que todo mundo é filho de Deus, mas não há filho de Deus se não for através de Cristo. Não há como você se absolver da condenação a não ser através de Cristo. Deixa eu falar para ti, meu amado, talvez você está cometendo algo nessa terra, você está passando batido pela justiça do homem, mas pela justiça de Deus você não passará batido. O dinheiro te compra um advogado na terra, o dinheiro compra um juízo na terra, mas o dinheiro não compra a justiça de Deus. A justiça de Deus vai vir sobre a terra. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 1, versículo 18, o que vai manifestar sobre a terra a ira de Deus para toda a humanidade, aquele que não quer saber de Jesus Cristo. Pode viver a sua vida, meu amado, pode viver a sua vida. O dia que você descer a sepultura, você vai ter que prestar conta, porque a palavra nos diz, e segue-se o juízo. Eu não estou dizendo, meu amado, que eu já estou livre da condenação, eu não estou livre da ira, eu não estou livre. Por quê? Porque se eu cair, meu amado, eu terei a ira sobre mim, mas quando eu estou em Cristo não há condenação. Enquanto andamos em Cristo não há condenação. A condenação é aquele que está fora de Cristo. Nós vivemos no mundo onde a carne quer ser condenada, onde a carne deseja as coisas dessa vida, mas eu tenho que lutar e pedir ajuda, o Espírito Santo de Deus, para que eu não venha me entregar nessa terra. E eu falo para ti, a libertação é um processo. A gente que já bebeu, a gente às vezes a carne ela quer. Eu não vou ser hipócrita para
ti nessa noite e dizer que eu sou perfeito, não. A minha carne deseja, mas eu tenho que dizer não. A carne deseja aquilo que eu saí. Quando a carne deseja, meu amado, cabe de mim estar no Espírito, estar em Cristo Jesus e resistir o mal, porque o mal ele bate na porta. Muitas vezes a gente pensa que uma mentira não vai nos levar à condenação, vai sim. Às vezes a gente pensa que atos que a gente faz não tem um peso para Deus sim, meu amado. Então eu quero te falar nessa noite, Jesus ele está voltando, e essa palavra é de arrependimento para ti, é arrependimento para mim. Todo dia eu tenho que orar e falar: Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a mudar, me ajuda a abandonar os pecados, a iniquidade, porque muitas vezes a gente não vigiar, a gente está falando da vida do irmão. Muitas vezes a gente não vigiar, a gente toma ódio das pessoas, mas nós temos que pedir misericórdia, porque todo ser humano ele é carente da graça de Deus. Todo ser humano ele depende da graça de Deus. Todo ser humano ele é dependente de Jesus Cristo. Quando você fala eu não dependo de Jesus, então já é a carne que tomou de conta. Porque quando nós estamos em espírito, nós sabemos: Senhor, eu sou nada, quem tudo é o Senhor sobre a minha vida. Se tem alimento na minha casa, é Jesus que bota. Se tem saúde na minha casa, é Jesus que traz. Se tem livramento na minha casa, é Jesus que cuida. Porque eu, meu amado, eu não tenho nada de mim. E deixa eu falar, você também não tem. Porque se Deus tirar o fôlego de vida, nem da cama você vai levantar. E Deus ele é tão misericordioso que ele dá alimento para o ímpio, ele dá alimento para o crente, ele dá alimento para o desviado, ele dá alimento para todos, porque o sol nasce para todos. Mas isso não quer dizer que naquele grande dia ele vai ter misericórdia, porque a misericórdia de Deus é através do arrependimento do homem. Então nessa noite eu falo para ti que a graça de Deus entre no seu lar, na sua família, e entre no caminho que se chama Jesus Cristo. Ainda há oportunidade de salvação para todos esses que foi falado aqui nessa noite: para o ladrão, para a prostituta, para o alcoólatra, para o mentiroso, para aquele que deseja o mal, para o avarento. Há oportunidade de salvação para todos, mas o momento está chegando onde a oportunidade vai acabar. A minha missão é pregar e anunciar e dizer que Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Agora o querer está em Cristo, a decisão ela é sua, porque o Senhor não te obriga. E eu quero falar para ti: só há um Deus de salvação que fez o céu e a terra, e esse está sentado no seu trono, e ele tem o poder sobre toda a humanidade. Mas ele não vai obrigar ninguém a aceitar, ninguém entrar na sua casa. Isso é você querer Jesus entrar e mudar a sua vida. Falar para você, fácil não é, para mim não é fácil. Mas se nós botar na mão de Jesus, ele faz algo novo na minha e na sua vida. Fique com essa palavra e saiba que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então anda em Espírito, anda com Jesus Cristo, porque você será absolvido da sua condenação. E Cristo é o único que pode absolver. Ele é o juízo, meu amado, que vai julgar toda a humanidade. Você que faz coisas, pensa que Deus não vê, enganado está você mesmo, porque Jesus tudo ele vê e tudo ele sabe. Então que Jesus te abençoe e te guarde nessa noite, e fique com essa mensagem. A salvação para a sua casa e para a minha casa se chama Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade.